Abra a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2. Muito legal aqui. Ele diz assim, ó, Efésios, capítulo 2. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Isso aqui é muito importante, eu não vou entrar muito nisso aqui, e profetas. A igreja do Senhor Jesus, ela é edificada sobre os ensinos dos apóstolos. A gente precisa tomar muito cuidado com essas revelações, né? Essas profetadas. Tomar cuidado. A igreja, ela se sustenta nos ensinos dos apóstolos, que está no Novo Testamento. Tá certo? Qualquer coisa que venha em nome de Deus, ou revelação do Espírito Santo, que se choque com a palavra dos apóstolos no Novo Testamento, tem que ser rejeitada. Profeta ou profetiza que se levanta declarando o que o Novo Testamento não consolida, o que ele não sustenta, isso é falso profeta. Isso é muito sério. A gente tem visto pessoas espalhadas na igreja evangélica, né, de uma maneira geral, e pessoas que são verdadeiros anticristo. Por que eu chamo anticristo? Porque pregam o que diferente do que Jesus ensinou e do que os apóstolos revelaram. O anticristo não necessariamente é aquela pessoa que persegue o cristão. Esses também são. Mas conforme João vai dizer na sua primeira carta, o anticristo é todo aquele que nega Jesus, que traz uma revelação além de Cristo. Isso é o anticristo. É aquele que é o oposto a Cristo. Tá certo? Então, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Eu tenho falado sobre, lembra do banquinho de 3 pernas, né? O banquinho de 3 pernas. E se você tirar qualquer uma das pernas daquele banco, ele não se sustenta em pé. E eu tenho usado isso para a nossa vida em Cristo. Um cristão para estar bem, para estar saudável, uma cristã para estar bem, para estar saudável. Esses três pés tem que estar presente na vida dele. Bíblia, eu estou acabando de falar aqui o versículo 20, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, eu tenho que conhecer o que é que essas pessoas escreveram. Bíblia tem que deixar de ser preguiçosa. Se você sabe ler, leia a Bíblia. A Bíblia tem que ser nosso livro de cabeceira. A Bíblia tem que ser o livro mais amado do cristão e da cristã. A Bíblia é a constituição dela. Entendeu? É a bússola. É a Bíblia que nos leva ao porto seguro. Eu não tenho como saber nada de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, fora da Bíblia. Eu não tenho como saber. Não tenho. Tudo o que Deus tinha para revelar, que podia revelar, ele revelou na Bíblia. Então, quando você não ler a Bíblia, quando você, descarta ela, você está vivendo de maneira afrontiva
a palavra de Deus. É como, por exemplo, um pai que está falando, ou uma mãe que está falando para um filho, e ele dá ouvido de mercador. Dizia minha avó, né? Meus pais diziam isso. Não dá ouvido. Então, eu tenho que ouvir o que a Bíblia diz. Esse foi um dos grandes erros da nação de Israel. Quando a nação de Israel parou de ouvir os profetas no Velho Testamento, ela desandou. Quando ela voltava a ouvir os profetas, Deus abençoava. Isso não muda. Nem eu, nem você podemos desprestigiar as Escrituras. O segundo pé é a oração. A oração. Eu tenho que orar. Eu tenho que buscar intimidade. Porque quando eu estou meditando e lendo a Bíblia, Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Mas quando você ora, é você falando com Deus. E quanto mais você orar, mais íntimo de Deus, mais íntima de Deus você será. Às vezes a gente vê muitos cristãos rudes, né? Desamorosos. Pode ter certeza absoluta. Ele não está orando ou não está orando o suficiente. Ou se está orando, não está orando como deveria. Porque a oração, ela molda o nosso coração ao coração de Deus. Isso é muito forte. Agora eu quero falar hoje do terceiro pé. O terceiro, que é comunhão, comunidade. O cristão foi feito para viver em comunidade. O apóstolo Paulo diz assim, ó: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Igreja é família de Deus. É muito arriscado quando essa pessoa, quando um cristão, ele não entende isso. A primeira coisa que um cristão tem que entender é que ele é chamado para pertencer e não apenas para crer. Tem muita gente que acha, não, eu creio em Jesus e aí tá tudo bem. Como pastor, né, isso eu vivo até com uma certa frequência. Você chega para o irmão, uma irmã que está afastado de algum tempo, e você vai, não, mas eu estou bem, pastor. Como você está bem, filho? Como é que você... Não, eu estou bem, estou orando, estou lendo a Bíblia. Sim, e a comunhão? Jesus morreu pela sua igreja. Você já parou para pensar nisso? Eu não posso desprestigiar. Aqui está falando da família. Há outros textos que chamam a igreja de corpo de Cristo. É o corpo dele. Isso é muito sério. Como é que eu vou dizer que sou cristão se eu desprestigio? Hoje nós estamos no período, né, da informação fácil, né? Se você tem um celular na mão, como a gente está fazendo agora, a gente tem acesso ao mundo. E aí tem muitos cristãos e cristãs que pararam de ir para a comunidade local. Não, eu assisto o culto na minha casa, eu estou bem, estou ouvindo a palavra. Mas lembra,
Não, não foi para isso. Jesus não fez isso. No reino de Deus não existe espaço para cristão solitário. Não existe, não. No reino de Deus não existe isso aí, não, filho. Tem muita gente achando que é assim. Não é, não. O Novo Testamento, ele parte do princípio de que todo cristão ele pertence a uma igreja local. As cartas dos apóstolos, eles escreveram para a igreja local. Pelo menos algumas delas, né? Eu acho assim, eu fico pensando assim, um cristão sem congregar, é como uma criança sem família. Tu pode imaginar o absurdo disso? Imagina um órgão, estou falando do órgão físico, né? Sem um corpo. Pode imaginar, é tão absurdo como a gente não para pensar, mas é tão absurdo um cristão que não se congrega, que não cria vínculos, que não cria relacionamentos na igreja local. Que lembra, a palavra igreja no Novo Testamento é chamados para fora do mundo, né? Para a igreja. E eu tenho que pensar o seguinte, porque no Novo Testamento, dependendo do contexto, a igreja, eu sou igreja individual, eu sou igreja, você é uma igreja, o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Essa é uma dimensão da igreja. A outra dimensão que é a igreja local. Nós somos chamados para andar juntos. E a outra dimensão da igreja é a igreja, vamos dizer, eterna de Jesus, mundial de Jesus, onde ela estiver. Que pertence tanto os que estão na terra, como aqueles que já partiram. Fazem parte da mesma igreja. A igreja de Jesus. Paulo vai dizer em Romanos 14, que se nós morremos para Ele. E se vivemos para Ele. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos dele. O cristão, quando morre, ele continua sendo. Só que agora ele faz parte da igreja gloriosa. Sem nenhum risco mais, né? De perder a salvação. Então, eu quero dar algumas razões aqui, eu vou ser rápido, porque são muitas, e eu não quero muito estourar no meu tempo. Mas eu quero dar algumas razões aqui por que você deve pertencer à igreja local. Porque é na igreja local que você vai se identificar como um cristão verdadeiro. Isso é importante isso. Sabia? Jesus diz assim, ó, João 13, é um texto muito conhecido nosso. Se amarem verdadeiramente uns aos outros, o mundo vai saber que vocês são meus seguidores. Mas onde é que eu vou amar uns aos outros se eu vivo isolado? Eu só tenho um jeito de amar uns aos outros, desculpa. Na igreja local. Não existe outra saída. Não existe outra saída. Então, a minha presença, a minha participação, o meu envolvimento com a igreja local me identifica como um cristão verdadeiro, como uma cristã verdadeira. É importante isso. Uma segunda razão que eu acho muito interessante também é que na igreja local ele retira de nós esse isolamento egoísta.
A igreja é a sala de aula, onde eu vou aprender a amar, é o laboratório, a igreja local. É a antessala do céu. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, se um membro sofre, todos sofrem. Se um se entristece, todos se entristecem. Se um se alegra, todos se alegram. Nós estamos ligados espiritualmente. Então, a igreja local, ela vai me livrar desse pecado, desse isolamento egoísta. Não é importante isso? Eu não vou andar só. Você não é chamado para andar sozinho. Não, você não é. Terceira coisa, por que é importante fazer parte de uma igreja local? Porque ela vai desenvolver os seus músculos espirituais, gente. Isso é muito importante. A igreja local, no relacionamento da igreja local, eu vou desenvolver meus músculos espirituais. Até as dificuldades relacionais que nós encontramos na igreja local, porque isso faz parte. Isso faz parte. Os atritos, os choques, os embates, os choques de opiniões. Não assim, vamos dizer assim, ser desrespeitoso, desonroso. Não, aí você passou da linha. Tem que recuar, pedir perdão. Mas eu digo, a maneira de pensar, de agir, faria dessa forma, faria daquela outra forma. Isso dá embate, isso demonstra que a nossa natureza é caída. E olha como eu vejo a beleza da igreja com isso. Porque nós jamais seríamos capazes de conviver pessoas com estilo de vida diferentes, com níveis intelectuais diferentes, financeiros diferentes. Consegue conviver juntos. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso, filho. É por isso que no Novo Testamento nós encontramos mais de 50 mandamentos de uns aos outros. Mais de 50. Amar uns aos outros, servir uns aos outros, admoestar uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros. São mais de 50 desses mandamentos. Submeter-se uns aos outros. Nos dedicarmos uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Ixi, amar uns aos outros. Está aí, é uma lista quase que infindável. Por quê? Porque é aqui que eu vou aprender. Sabe aquela criança que geralmente não é assim, né? A criança, né? Ela passa o primeiro aninho vivendo com os pais e os parentes ali mais conhecidos, mais próximos, um irmãozinho e tal, não sei o quê. Aí ele chega naquela idadezinha, um ano e meio, né? Hoje, cada dia vai abreviando mais a vida dos coitados, aí empurra ele para dentro de uma creche. Ah, meu irmão, aí é um choque de realidade que ele toma, porque na casinha dele tudo é dele. Meu brinquedo, meu pai, minha mãe. Aí quando ele chega lá, ele vai encontrar outros que pensam exatamente igual a ele. E ele vai perceber que o brinquedinho não é só dele, não. É de outros também. E aí aquele choque, né? Por isso que às vezes eles brigam, né? Mordem. Não é assim? Porque ele vai começar a conviver. Aí depois, com o tempo,
né? Porque eles se adaptam ligeiro. Logo, logo, eles vão sendo amiguinhos. Eles começam a compartilhar os brinquedos. Por quê? Porque eles estão aprendendo. Mas de início, é aquela pancada. Peraí, quem foi que me disse que tem outro igual a mim aqui? Não, ele se achava o centro. Aí quando ele chega lá, ele percebe que há outros que pensam exatamente como ele. Pois a igreja local é mais ou menos isso. Às vezes a pessoa viveu de maneira tão egoísta antes de Cristo, só pensou nele, viveu em função dele e tal, e para os seus. Aí de repente ele cai dentro da igreja local. Aí ele vai ter que conviver, o rico vai ter que conviver com o pobre vai ter que conviver com o rico. O analfabeto vai ter que conviver com o doutor, com o médico, e vai. E vai com o professor, o aluno vai conviver com o professor, com o mestre. E o mestre com o professor dentro da igreja local. É lindo demais, mano. Aquela pessoa austera vai ter que aprender a maneirar. Aquela pessoa que é muito, sabe, o oposto disso, vai ter que começar a aprender a ganhar músculos espirituais. É muito ruim. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, como isso é forte. Quando uma pessoa começa a enfraquecer na fé, a primeira coisa que ela faz, ela se ausenta do corpo da igreja local. É a primeira coisa que ela faz. Eu não estou dizendo que quem está no corpo está bem espiritualmente, entenda. Não, tem muitas pessoas que estão ali caindo pelas tabelas, mas estão ali. Uma hora eles vão se levantar dali. Mas o primeiro sinal é quando a pessoa não está bem espiritualmente, ela se afasta do corpo. Ela se ausenta do corpo. Ela começa a encontrar defeitos no corpo. E que tem mesmo, não tem nenhuma dúvida não. Você não vai lidar com pessoas perfeitas não. Sem eximir a responsabilidade de ninguém, mas você tem que entender que você é uma pessoa imperfeita, vivendo no meio e convivendo com pessoas imperfeitas, mas que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Você não pode prestigiar isso não. O que você tem que fazer é começar a mudar. O que está muito ruim vai mudando para o que está melhor. Leia Romanos capítulo 14 que você vai ver, Paulo vai dizer assim, havia pessoas ali que julgava quem comia, porque a igreja em Roma era uma igreja de judeu, e judeu não comia determinadas comidas. E de gentio, de não judeu. E o